Donald Trump, como você acompanhou aqui comigo essa expectativa, está falando neste momento ao vivo, 12h15 pelo horário de Brasília. Ele está ao lado do secretário-geral da OTAN e fazendo o anúncio depois dessa decisão de enviar mais armamentos para a Ucrânia. Quem está acompanhando e vai fazer essa tradução em tempo real com a gente, para a gente, é a Ingrid Alves. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Donald Trump fala nesse momento sobre os últimos ataques, falando sobre o relato dos pilotos. Vamos lá. Eu sabia que eu tinha que impedir o Irã de fazer o que ele estava fazendo, que era criar uma nova bomba nuclear. E assim nós fizemos. Nós também fazemos os melhores mísseis, os melhores equipamentos. As nações europeias já sabem disso. E nós fizemos um acordo hoje, e eu vou deixar o Mark Rutte falar sobre isso. Nós enviaremos armas a eles e eles pagarão por isso. Os Estados Unidos não vão fazer nenhum pagamento. Nós vamos fabricar os equipamentos e eles vão ficar gratos. A reunião foi bem sucedida. Trump fala que eles também concordaram com o aumento do PIB. Nós nos sentimos muito bem a respeito disso. Trump diz que já colocaram muito dinheiro e agora vai enviar os melhores equipamentos à OTAN. E talvez a Alemanha vai enviar mísseis e eles possam ser substituídos. Isso tudo vai ser coordenado pela OTAN. Eles vão trabalhar com um importante embaixador. Ele fala para o Matt que é bom que ele faça um bom trabalho e ele responde que sim, ele fará. Em resumo, nós vamos fabricar armas top de linhas para serem enviadas para a OTAN e a OTAN vai destinar a outros países. Isso será uma substituição de armamento do Mark. Ele comenta que o Mark é jovem pela carreira que ele vem desenvolvendo e que eles passaram bastante tempo juntos nos últimos meses, né? Agora o Mark fala, reforçando a fala do Trump, muito importante. Na quinta-feira o Trump havia tomado uma decisão muito importante e a decisão é que é preciso... Ele diz que é possível a Ucrânia se defender da Rússia, mas Trump não deveria pagar por isso. Por isso, desenvolveu-se durante a cúpula da OTAN. Isso faz parte de uma decisão da OTAN de aumentar os custos dos Estados Unidos com defesa. Mais uma vez, os países europeus estão se posicionando. A Alemanha, a Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega. Todos querem fazer parte disso. Essa é a primeira onda, haverão outras. Vamos trabalhar para o sistema da OTAN, para saber o que a Ucrânia precisa para criar pacotes. Foi discutido hoje de manhã. Vamos manter agora os estoques para defender os países. Isso significa que a Ucrânia poderá ter agora um grande número de equipamentos militares para sua defesa aérea e munição também, claro. Nesse anúncio, eu reconsidero agora que é preciso fazer as negociações com a Ucrânia de forma séria. É isso que eu faria se eu fosse Vladimir Putin. Eu comentei que os países vão adotar essas medidas e os países também vão movimentar os equipamentos de forma rápida para chegar à Ucrânia. A velocidade agora é essencial, por isso é tudo muito importante.
Nós tivemos muito sucesso. A Índia e o Paquistão, nós conseguimos encerrar a guerra. A Índia e o Paquistão teriam entrado numa guerra nuclear se eles tivessem continuado o confronto. E nós fizemos isso através do comércio. E assim são grandes líderes. Com Ruanda também, era uma guerra que acontecia pelo menos há 30 anos, 7 milhões de mortos. São as pessoas mortas por armas que ele diz selvagens. Não era nem possível chegar muito próximo desses países, era uma situação assustadora e a gente solucionou esses conflitos na Sérvia, em Kosovo. E mais uma vez, nós utilizamos o comércio para solucionar conflitos. Trump diz que Mark tem trabalhado com muitas pessoas e tem trabalhado duro. Ele diz, ele reforça que foi feito um dos acordos mais difíceis, que era para trazer paz, mas foi o oposto. Ele também diz do trabalho sendo desenvolvido em Gaza e diz que em breve deve ter novidades para falar sobre isso, sobre Gaza. Trump diz que no Azerbaijão também deve-se ter uma conclusão bem-sucedida em breve. Também trabalha com o Egito e os vizinhos. São amigos, mas construíram ali uma distância, né? Ele diz que no caso do Egito esse caso também está sendo trabalhado, mas Trump acredita que isso será solucionado e teremos uma das maiores represas um pouco fora do Egito. Esse é um grande problema e ele diz que não sabe por que os Estados Unidos ainda não solucionaram este problema. Trump reforça que o Nilo é uma grande fonte de vida e receita para o Egito, mas promete solucionar esse caso. O único que não conseguimos solucionar até o momento é o caso da Rússia e Trump diz que não está feliz com isso. A Ucrânia quer fazer alguma coisa sobre isso e Trump diz que se ele fosse presidente antes, isso não teria acontecido. Ele está conversando com Putin, mas quando tudo aconteceu, ele estava de fora. De acordo com Trump, a eleição foi manipulada e ele não conseguiu fazer nada no momento. E o que o Biden disse foi o oposto do que deveria ter sido dito, deveria ter sido feito. A guerra começou e eles devem estar perdendo 5 a 6 mil pessoas por dia. Eu disse 5 mil, mas acredito que são mais. Muitos soldados, mas também pessoas da cidade que estão morrendo. É uma guerra terrível que deve acabar, deve ser impedido. Então, se não acabar o conflito em 50 dias, teremos tarifas secundárias e eu espero que não cheguemos ao ponto, mas eu tenho ouvido tanta coisa, tanta conversa, mas eles vão a Kiev e matam mais pessoas e isso tem que acabar, isso tem que parar. O propósito disso é que fizemos um acordo com bilhões de dólares com equipamentos que serão comprados dos Estados Unidos para a OTAN e isso vai ser distribuído rapidamente para o campo de batalha. E assim, uma coisa a respeito da Ucrânia, quando a guerra começou, eles não tinham outra opção e eles não teriam mesmo opção com o equipamento que eles já tinham. Nós fazemos os melhores mísseis, os aviões, equipamentos militares do mundo todo. E temos outros novos também surgindo, novidades. Eu estou muito animado com o Domo de Ouro. Já começamos a trabalhar nisso.
As pessoas têm usar esses equipamentos e os ucranianos estão com muita coragem, mas eles estão perdendo equipamentos. E a Rússia está fazendo ataques muito fortes, muito intensos. Eles têm feito ataques com drones, com mísseis, e não são objetivos, alvos militares. Isso está criando pânico. Trump diz que a situação é terrível, muitas pessoas estão morrendo, cidades estão sendo destruídas. Vai levar anos para reconstruir rede elétrica, infraestrutura, vai levar muito tempo. Muitas cidades foram completamente destruídas, muitas pessoas foram embora, mas Trump lembra também que muita gente ficou. E isso é incrível, porque ficar sabendo que um míssil pode atingir o seu apartamento a qualquer momento é assustador. Eles têm construções de concreto muito sólidas, edifícios muito sólidos. E mesmo assim, eles têm sido destruídos como se fossem de papel. É inacreditável. Muitas pessoas sendo mortas. Acreditamos que faremos progresso. E nesse meio tempo, Trump diz que vai oferecer um bom serviço. Chegamos a um acordo de 2% a 5% nessa última reunião da OTAN. Muitos países estavam pagando menos de 2%. Agora, coletivamente, muitos países se comprometeram a 5% do PIB. Tivemos muitas conversas e negociações intensas com esses líderes, os líderes desses países, muitos países. São muitos países grandes e sólidos, muito bem-sucedidos. Alguns estão entre os mais bem-sucedidos no mundo, em papel de lugar de destaque. E isso deve ter um impacto sobre o Putin e para a Ucrânia. Queremos garantir que a Ucrânia tenha o que é preciso, o que é necessário. É uma situação bem complicada. Eu acredito que a Ucrânia quer continuar com esse compromisso e ele concorda, né? Trump diz que concorda com isso. Eu tenho confiança que eles farão o que tem que ser feito. E também temos parâmetro que os dois lados, todos os lados conhecem e sabem o que devem ser feito. Nós queremos a paz duradoura. E agora ele abre para perguntas, né? Perguntam para ele o que o fez tomar essa decisão, se foi uma conversa com o Putin, por que esse prazo de 50 dias? What about the tariffs that the Republicans in the House and the Senate have ready? Those were 500%. Why are you... Ele diz que esse era um foco que não deveria ter acontecido, que era do Biden, que muitas pessoas morreram. E quando os números finais chegarem, todo mundo vai ver quantas pessoas morreram. Muitas pessoas, muito mais do que a gente sabe. É uma guerra muito sangrenta e os números serão muito maiores. Quando edifícios caem, eles dizem que algumas pessoas foram feridas. Logo, nós teremos os números mais concretos. Acho que veremos um grande movimento. As tarifas secundárias são muito poderosas, diz Trump. E as tarifas de 500% que o Congresso está trabalhando, os republicanos estão trabalhando no Senado. Não sei se... Trump diz que não sabe se será necessário, mas é bom que esse trabalho já esteja sendo feito. Eles estão todos em coordenação, conversando, inclusive com representantes do Congresso. Trump diz que acredita que a legislação será aprovada, o que inclui também os democratas. Precisa de alguns ajustes.
mas ela pode ser muito importante. Estamos falando cerca de 100% de tarifas secundárias. Podemos fazer isso sem o Senado e sem o Congresso, mas o que eles estão trabalhando pode ser muito útil. Uma pergunta agora. Eles devem seguir com essas sanções de 500% e o senhor vai manter 100% do pacote? É uma pergunta feita agora. Trump diz que 100% pode atingir o mesmo objetivo. Então, sim, ele diz que pode ficar com 100%, mas ele diz que o Congresso e o Senado têm feito um bom trabalho. Eles estão alinhados e eles podem fazer isso rapidamente. Assim que eu precisar, mais tarde a gente pode conversar sobre isso. Ou melhor, mais tarde nós conversaremos sobre isso. But then the Russians came up with this historian explaining history of Russia since. O senhor acredita que Putin? O senhor acredita que o Putin não deixou claro quais seriam suas intenções? E o que acontece agora nessa fase que se inicia? Bem, a gente vai ter esse período que talvez a gente comece com negociações. Eu senti que a gente tinha um acordo em cerca de 4 vezes e a gente ainda está aqui discutindo esse assunto. Eu lembro que o senhor começou com essas negociações em Istambul. Também estive na Turquia em maio. E havia uma pressão grande para se chegar a um acordo. Mas os russos não participaram dessa negociação. Bem, Trump disse que deveria ter esse acordo já há muito tempo, mas a cada noite as pessoas continuam morrendo. Muitos soldados russos, ele lembra, né, também estão morrendo, ucranianos estão morrendo. 100 mil soldados russos mortos só esse ano. Se alguém em Moscou, ele diz, né? Se alguém em Moscou estiver ouvindo, são 100 mil soldados russos mortos desde janeiro. Nos casos de mísseis de defesa aérea, quando perguntam para ele quando é que esperam que esse armamento chegue, ele diz que alguns devem ser enviados já nos próximos dias. Alguns países que possuem pagers e vão substituir por aqueles que temos, e o Mark vai ser o responsável por coordenar isso junto com a OTAN. O ministro de Defesa alemão está discutindo isso com o secretário de Defesa Pitt. E esse acordo se trata também de munição e mísseis, além dos pagers. Temos um país que tem 17 pagers que serão enviados. Então, será feito um acordo para esses 17 e já uma boa parte vai para o campo de batalha, e isso deve acontecer rapidamente. Uma pergunta agora. Essa união com a OTAN pode ser um passo para o caminho da paz, agora que o Putin sabe que tem um pouco mais de poder militar? Ele responde que sim, é isso. Que esse é um bom resumo da situação. Eu acho que é uma chance de obtermos um caminho para a paz. Muito bem, nós estamos acompanhando a fala de Donald Trump, né? Você tem acompanhado a tradução simultânea com a Ingrid Alves, mas o que nós estamos vendo é justamente a consolidação do que eu já tinha falado pouco antes dessa expectativa. Basicamente, o Donald Trump agora
oficializou o descontentamento que ele tem com Vladimir Putin. Ele até disse, é um presidente que fala bonito de dia, mas durante a noite ele leva bombardeios e mais bombardeios para a Ucrânia. Mas o que é importante, basicamente, que o Donald Trump diz, que a Rússia tem 50 dias para se posicionar. Se isso não acontecer, medidas severas vão ser impostas. Falando de grana, de dinheiro, a Rússia pode ser taxada em 100% pelos Estados Unidos se não houver um cessar-fogo e um acordo de paz, né? Esse conflito se encerrar. Mas ele disse que é muito complexo, né? Essa negociação, já que eles estão há meses tentando. Um ponto importante do que foi discutido entre o Donald Trump e o Mike Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, é justamente que quem vai bancar todo o armamento que vai ser enviado, que vai ser produzido nos Estados Unidos e enviado para a Ucrânia, vai ser a OTAN. Essa é uma grande mudança, porque o Donald Trump conseguiu algo que ele já disse desde as eleições, que é fazer com que os europeus paguem pela guerra. Isso era um fato, a gente sabe muito bem que os Estados Unidos bancavam muito mais a OTAN. Então, ficou decidido que os países da Europa, os membros da OTAN, vão bancar esses mísseis Patriots, que são basicamente... Uma analogia eu vou fazer, tá? Uma espécie de domo de ferro americano. Vamos trazer dessa maneira para exemplificar. Não é precisamente isso, mas são mísseis que são teleguiados e eles, de fato, geram uma grande proteção. Mas fato é que Donald Trump não está contente com Vladimir Putin. Houve várias conversas entre os dois presidentes, mas não saiu do lugar. A guerra na Ucrânia continua e, como o presidente americano disse durante essa fala, os russos estão atacando cada vez mais intensamente. É claro que ao longo da nossa programação você vai acompanhar mais informações e mais desdobramentos desse momento muito delicado da guerra na Ucrânia, que basicamente os Estados Unidos estão apoiando ainda mais o lado ucraniano.